Muito bom dia, obrigado pela sua companhia aqui conosco na CBN Floripa 90.3 FM, estamos no YouTube também e a partir de agora o Empresas e Negócios, que fala sobre empreendedorismo, sobre as novidades aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Hoje nós vamos falar sobre, eu não vou nem dizer que é uma tendência, uma realidade com potencial de crescimento gigantesco, né? Que é o carro elétrico. O carro elétrico tem um combo, né, daquilo que está no entorno desse equipamento, né? Porque você precisa do carro, da manutenção e dos pontos de recarga. E quem atua em soluções de recarga para carro elétrico é a WeCharge, que é do grupo Dimas. E o Raul Liston, que é o head da rede WeCharge, está aqui conosco. Raul, obrigado aí pela tua presença aqui conosco na manhã deste sábado aqui na CBN Floripa. Tudo certo? Bom dia. Tudo certo. Bom dia, Renato. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um prazer estar falando sobre infraestrutura de recarga aqui contigo hoje. Maravilha. Raul, um dos problemas, eu diria, uma das maiores preocupações, melhor dizendo, uma das maiores preocupações de quem tem carro elétrico sempre foi aquela história de que, puxa vida, tá acabando aqui minha bateria, onde é que eu vou recarregar? Isso mudou? Está melhorando? Já está solucionado isso? Não, muito boa pergunta. Isso vem mudando, o mercado está bem aquecido, a gente vê várias empresas querendo investir nisso. Hoje a gente está diretamente trabalhando em projetos para colocar mais pontos na rua, mas a gente já tem uma presença grande no Brasil, outras empresas também têm carregador por aí. Então, hoje eu já diria que é tranquilo ter um carro elétrico na maior parte das regiões do país, assim. Então, é uma realidade que cada vez está mais tranquilo você olhar para um carro elétrico e ele não ser um problema na tua rotina no sentido de onde que eu vou carregar. Então, tem desde a solução mais simples, que é você conseguir carregar em casa, tem desde a solução onde você pode carregar quando você vai no shopping, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai na academia. Então, é algo que está cada vez mais cômodo, a ponto de ser quase mais cômodo que precisar parar no posto de gasolina e abastecer o carro. E quais são as soluções que vocês apresentam? Boa. A gente hoje atua em praticamente todos os tipos de projeto que necessitam de infraestrutura de recarga. Então, quando a gente fala em solução de recarga, muitas vezes a gente precisa entender qual que é o projeto. É um condomínio que precisa de uma solução e a gente tem que adequar aquele prédio a um carregador. E aí, às vezes, é um condomínio um pouquinho mais antigo e a gente precisa achar uma solução que possa ser encaixada ali. Ou é um shopping que precisa de alguém para ajudar ele nessa operação. Ou até mesmo uma montadora que quer colocar pontos de recarga em rodovia para poder vender mais carros e mostrar, olha, você consegue hoje tranquilamente sair de uma capital, ir até outra ou ir em um destino de férias sem se preocupar. O teu próprio veículo já vai te dizer, olha, você precisa parar aqui, você pode andar tantos quilômetros, depois você para por X minutos e carrega o carro. Então, tá tudo convergindo para ficar cada vez mais tranquilo essa vida com o carro elétrico. Tá, mas no caso, vocês da WeCharge, quem contrata o serviço de vocês fazem a gestão desse controle, a gestão do consumo, de onde é que está mais próximo, como é que eu pago, o equipamento também, o totem de recarga, vocês fornecem também ou pode ser qualquer um? Como é que funciona isso? A gente também fornece, mas hoje a gente trabalha com praticamente todas as fabricantes, inclusive nacionais, internacionais, então a gente é uma empresa bem versátil. Então, a gente atende tanto o público final, que é o cliente que de fato vai ali e precisa carregar o carro dele, também empresas que precisam de alguém para apoiar nessa operação. Então, uma empresa, às vezes, muito pequena ou uma empresa muito grande tem uma dificuldade em montar uma equipe para cuidar dos carregadores, para montar um projeto desse tipo. Então, a gente é uma empresa que é focada nisso, é focado em carregadores, em solução de recarga, que vai ajudar a colocar esse projeto na rua e vai cuidar dele para facilitar a vida do usuário, que precisa achar ponto para recarregar, que precisa ter esse ponto funcionando, precisa saber se ele está disponível ou não, cobrar a recarga, que é algo que a gente vê que é muito importante hoje para a sustentabilidade disso. Então, a gente atende tanto o cliente final, prestando um suporte para ele, ajudando ele a encontrar mais pontos e colocando mais pontos para ele, tanto as empresas que também precisam de uma solução em recarga, seja para a frota, seja para os clientes, de agregar esse benefício para o cliente que está visitando ali o estabelecimento, ou empresas que estão ligadas à energia ou mobilidade elétrica de alguma forma. Quais são os tipos de recarga que existem hoje? Tem recarga rápida, tem recarga lenta? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Hoje a gente tem dois tipos de recarga, a recarga rápida e a recarga lenta. A recarga rápida ela pode carregar aí o carro de 10% a 80% em 20 minutos, dependendo do carro e do carregador.
E a recarga lenta, ela demora um pouco mais, que é para aquele uso mais diário, de oportunidade. Então, a recarga rápida, hoje ela está muito focada em alguns pontos que tem uma rotatividade maior e também em rodovia. Em rodovia, quando você está viajando, você não quer parar no meio da viagem e ficar 3 horas carregando. Então, você precisa de carregadores mais potentes, que são mais caros, para carregar mais rápido o veículo. Então, você consegue, às vezes, numa viagem... Eu, por exemplo, já fiz uma viagem a São Paulo de carro elétrico. Precisei parar 2 vezes para carregar. Uma vez no café da manhã, a gente parou, tomou um café da manhã e nesse meio tempo o carro ficou carregando. Depois a gente seguiu viagem até o almoço. No almoço a gente parou. No tempo da gente almoçar, ir no banheiro, o carro já estava 100% de novo. Então, tendo a infraestrutura disponível, que é algo que cada vez está melhor, a viagem com carro elétrico ela cada vez se torna algo mais tranquilo e sem muito atrito, digamos assim. Como é que funciona a questão de custo para recarga? Quanto é que custa recarregar um carro elétrico? Não estou falando contratar o serviço de vocês, instalar... Não é isso. Eu digo, quanto é que custa para o motorista ele chegar lá, ele vê um ponto de recarga? Quanto é que custa isso? Como é que se mede isso? Boa. O custo, geralmente, ele está atrelado com 2 coisas, né? Que é o preço do carregador. Então, quando a gente fala de recarga rápida, é um equipamento mais caro, às vezes 10, 20 vezes mais caro. Então, geralmente, tem um custo maior agregado àquilo. Quando você carrega em casa, é muito mais barato, porque você está usando a energia da sua casa. Então, chega a ser 5 a 6 vezes mais barato que rodar na gasolina. Quanto custa? É uma pergunta boa, assim. Então, você vai carregar num carregador lento, digamos assim, no shopping ou numa academia, que você não quer fazer uma carga completa em um curto período, você vai pagar ali 50, 30 reais, dependendo do quanto você quer carregar. Se for ficar 1 hora, você quer carregar menos, você vai pagar menos. Então, o legal é que você pode carregar o quanto que você quer e é mais barato que a gasolina em praticamente todos os casos. Num carregador rápido pode ser um pouco mais caro, você vai pagar um pouco mais caro porque tem toda essa estrutura agregada, né? Tem o equipamento mais caro, tem uma manutenção mais cara. Então, mas na vasta maioria dos casos é mais barato que rodar na gasolina. E agora vocês têm uma parceria com a GWM. Isso. Que escolheu uma gigante, né, internacional, fabricante de carro elétrico, né? Uma montadora chinesa, né? Isso. E que escolheu 3 parceiros no Brasil e a WeCharge está entre esses 3. O que significa para vocês essa parceria? Para a gente é muito legal participar de um projeto desse tipo. Então, eles escolheram os parceiros pensando na estratégia de como eles poderiam melhorar a vida dos clientes deles, né? Então, hoje, quem compra comprou um veículo 100% elétrico da GWM no Brasil, vai carregar em 2024 de graça na rede WeCharge. Então, isso é muito legal. Você pegou quanto custa? Para esse cliente talvez não custe nada. Talvez ele ande o ano inteiro sem gastar R$1 em energia, enfim, no combustível para o veículo dele se deslocar. Então, para a gente é muito importante, porque a gente se aproxima das montadoras, que são empresas que também estão investindo nesse mercado para pôr mais ponto de recarga na rua. Então, para a gente é muito importante participar, porque a gente consegue estar junto deles e melhorar tanto para o cliente final quanto para as montadoras essa relação de disponibilidade de carregador com a venda de veículos, por exemplo. Se nós pensarmos, né, de potencial de crescimento, o mercado, seja ele qual for, o mercado de carro elétrico tem um potencial de crescimento no Brasil gigantesco. Né? Porque hoje representa o quê? Já chega a 10% da frota? Não chega ainda. Na faixa de 1%. 1%? Quer dizer, então o potencial para crescer é enorme. É enorme. Né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, até no sentido de energia, né? O Brasil hoje tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo. E a gente está nessa pegada de transição energética. E está cada vez mais investindo em solar, em hidrelétricas, em eólicas. Então, o Brasil hoje ele já tem uma excelente matriz energética. Então, é diferente. Às vezes, você olha para um país que o pessoal fala, lá é um pouquinho mais complicado. Às vezes, você olha num padrão europeu, que às vezes tem algumas dificuldades. Mas no Brasil, não. A gente tem momentos até que no Brasil acaba sobrando um pouco de energia. E a gente olha para o veículo elétrico como uma forma de usar essa energia limpa, muitas vezes, para a mobilidade. E muito se fala, né? O veículo elétrico, ele, às vezes, não foi uma demanda direta do mercado. Mas o mercado pediu uma mobilidade mais sustentável. E o veículo elétrico veio como uma dessas opções. Então, o veículo elétrico ele consegue rodar. Se a gente, às vezes a pessoa tem um painel solar na casa dela, ela carrega em casa usando energia solar e, além de não ter custo nenhum de energia, ela está usando uma energia limpa para fazer a locomoção dela no dia a dia. Raul Stone, que é head da rede WeCharge. Onde é que a gente acha a rede WeCharge nas redes sociais? Boa.
Como é que faz? Hoje, acho que eu diria que o melhor lugar para achar a gente é no nosso aplicativo. Então, você vai ver todos os pontos que a gente tem. A gente tem mais de 60 pontos, por exemplo, aqui em Florianópolis. A gente tem mais de 150 pontos aí pelo Brasil. E a gente consegue achar a gente também no Instagram, @WeChargeBR. Tem no LinkedIn também. Então, buscando a WeCharge aí, você vai acompanhar todos os nossos conteúdos, onde a gente às vezes tira dúvidas sobre a recarga. Então, é bem bacana para o público que tem alguma dúvida sobre mobilidade elétrica, sobre a recarga, acompanhar a gente muitas vezes abre perguntas ali para o pessoal, a gente quer produzir conteúdo nesse sentido e tirar essa dúvida que muitas vezes um público mais novo nesse mercado tem. Muito bem. Raul Liston, que é head da rede WeCharge. Antes de encerrar a entrevista aqui no Empresa de Negócios, queria passar para você um depoimento rápido. Semana passada estive com um amigo que tem carro elétrico. E ele disse o seguinte: eu nunca mais vou deixar de ter carro elétrico. Eu não consigo voltar para um carro que não seja elétrico. Você falou que pegou a estrada para São Paulo. Sim. E ele disse que vai direto para Curitiba. E ele disse algo que eu não escuto muito, né, quando a gente fala sobre esse tema de carro elétrico. Ele disse o seguinte: a viagem ela fica menos cansativa. Porque, enfim, a questão de barulho, de ruído, Sim. é mais suave dirigir um carro elétrico. Esse foi o depoimento que eu escutei. Sim. Raul, obrigado pela tua gentileza. Agradeço. Sucesso lá para a turma da WeCharge, para Dimas, que está à frente aí desse projeto. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Renato. Obrigado pela conversa, eu acho que foi muito produtivo. Legal, muito obrigado. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau!